Fala, nação, galera, saudações rubro-negras. Estamos iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, o canal Flaterê Notícias. Eu já queria pedir a você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilha com geral, pois isso daí, galera, vai ajudar muito, muito mesmo no crescimento do nosso canal. Vamos às informações, vamos a esse pós-jogo aí, Flamengo 3, Atlético Paranaense 0. Jogo aí com a volta da torcida, né, no estádio, no Maraca. A torcida feliz demais vendo o Mengão dando show ontem. Poderia ter sido demais, né, mas a torcida tá um pouco mal acostumada, querendo ver goleado o tempo todo. O Atlético Paranaense que veio com um time misto, né, um time bem modificado, porque eles também estão fazendo... Então, frente aí de final aí, a Sul-Americana, o Atlético tá na final, vem fazendo jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, jogos pela Sul-Americana e também pela Copa do Brasil. E falando do jogo, né, falando de alguns destaques desse jogo aqui, talvez não, o maior destaque desse jogo foi o Andreas Pereira, que jogou muito, tomou conta do meio de campo, fez ali, cara, ele fez uma meiuca ali com o Everton Ribeiro, e com o Arrascaeta. O homem estava em todos os lugares, foi decisivo demais. O lance do primeiro gol, onde ele toca a bola pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique volta a bola para ele, um contra-ataque. Ele chuta, a bola pega na trave e volta no Everton Ribeiro e entra, gol, né? Mérito todinho do Andreas Pereira. O lance do gol dele, rapaz, que contra-ataque. Que contra-ataque do Flamengo, onde o Bruno Henrique... Tem gente que acha que o Bruno Henrique deu um bicão pra frente. Não deu não, galera. Bruno Henrique, antes de ele dar aquele chute pra frente, ele levanta a cabeça e olha. Quando ele vê o Gabriel vindo, ele chuta. Gabriel já toca a bola pro Arrascaeta, que pega ali numa velocidade de contra-ataque, toca ali pro Andreas Pereira dentro da área e ele finaliza ali. O Flamengo fecha 3-0 contra o Atlético Paranaense. Um bom jogo, bom jogo. Mas eu sempre falo pra galera que, por mais que o Flamengo tenha feito um bom jogo, a gente tem que lembrar que era o time misto do Atlético Paranaense. Não tira o mérito do Flamengo. O Flamengo foi para ganhar, o Flamengo foi para jogar. Eles escalaram o time misto porque eles quiseram. Eles estão poupando jogadores, eles estão descansando jogadores. Mas o Flamengo vem numa crescente aí. O trabalho do Renato vem se destacando. Por mais que a torcida vinha criticando o Renato depois daquele jogo lá contra o América Mineira, onde o Renato poupou 9 titulares, não poupou 9 titulares, que alguns jogadores estavam suspensos e outros estavam machucados, por isso que ele não pôde levar para jogo. E a torcida vinha, né, criticando o Renato nessas questões aí. Ontem o Flamengo mostrou o repertório, mostrou que está evoluindo na mão do Renato e mostrou que vai sim brigar muito aí pelo Campeonato Brasileiro, por mais que o Atlético Mineiro tenha feito o resultado, né, contra o Internacional, tenha conseguido alguns pontos a mais no sábado ali. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro está 11 pontos do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos. 2 jogos a menos que o Atlético Mineiro. Então, galera, dá para encostar. Presta atenção, dá para encostar. Palmeiras empatou ontem também, ajudou muito a gente. Dá para encostar e dá para brigar também pela essa frente aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo disputa Campeonato Brasileiro, disputa final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, final de Libertadores e semifinal de Copa do Brasil. O Mengão tá brigando por tudo. Então vamos ter um pouco de paciência ali, um outro jogador que o Renato tiver que tirar da equipe, às vezes é para preservar. O Bruno Henrique ontem sentiu um problema muscular, voltou a sentir, né? Voltou a sentir um problema muscular. Foi substituído no segundo tempo, aonde entrou o Kennedy. Kennedy ontem, a gente ainda fazia live no canal lá do Robinho do Mengão, e a gente falava sobre a questão do Kennedy. O pessoal tava, assim, um pouco desconfiado do Kennedy. Aí eu até levantei a questão ali e falei que o problema do Kennedy era a questão, depois que ele pegou lá a doença lá, o Covid, o Kennedy ele teve que fazer um trabalho físico, por isso que o Renato estava escalando ele aos 5 minutos do segundo, faltando 5 minutos para acabar o segundo tempo, faltando 10 minutos para acabar o segundo tempo. Ontem ele teve um tempinho a mais para jogar, mas mostrou claramente que está um pouco fora de ritmo. Mas eu acredito que o Kennedy voltando bem aí, aprimorando a sua forma física, vai ajudar muito o Flamengo, galera, vai ajudar muito, ainda mais que são muitos jogos.
O calendário não ajuda muito, não ajuda nada, na verdade, o calendário. Tem esse problema aí com a CBF, que falou que ia cancelar, que ia paralisar os jogos do Brasileiro aí, em questões que ia remarcar os jogos do Flamengo para depois, por causa da convocação da data FIFA. No final, não paralisou, não vai paralisar, voltaram atrás, falaram que não vai parar jogo nenhum, não vai remarcar jogo nenhum do Flamengo. Então o Flamengo depende desses reforços. É por isso que o Marcos Braz foi na Europa e buscou jogadores qualificados para qualificar o elenco e substituir bem aqueles que vão ser convocados. Falando em convocados, Gabi e Everton Ribeiro vão se apresentar à seleção brasileira. Arrascaeta se apresenta à seleção do Uruguai e Isla vai se apresentar à seleção do Chile. Flamengo vai fazer o jogo de quarta-feira contra o Bragantino já com esses desfalques. Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Vamos ver como que Renato vai mexer nesse time, quais são os jogadores que ele vai escalar aí para substituir esses jogadores. Na lateral direita a gente acredita que vem o Mateuzinho, né, que para mim já é titular na equipe. Se o Thiago Maia estiver bem, ele pode escalar o Thiago Maia no meio de campo e adiantar o Andrés para a posição do Arrascaeta. Tem a questão do Everton Ribeiro, que pode entrar o Vitinho ou o Michael. Eu daria oportunidade para o Michael. O Vitinho não vem entrando bem e ele vinha entrando em vários jogos e, por incrível que pareça, nesses últimos jogos agora o Renato nem colocou ele em campo. E o Gabriel, o substituto imediato dele, é o Pedro, todo mundo já sabe. Mas, galera, falando desse jogo aí também, desse pós-jogo aí, dessa vitória do Flamengo, esse destaque do Andreas Pereira, que está sendo muito falado na imprensa. A imprensa está falando muito do nome do Andreas Pereira, porque já estão falando até que ele veio para substituir o Gerson. Já tem comentários que ele tá jogando até melhor do que jogava o Gerson. Calma, galera, o Coringa é o Coringa. Ele jogou muito pelo Flamengo, não vamos tirar o mérito daquilo que o Gerson fez pelo nosso Mengão. Rapaz, falando ainda que Gerson não tá nada bem lá no Olympique de Marseille, foi substituído ontem pelo Sampaoli. A gente sabe que o Sampaoli é um técnico difícil de lidar. O Gerson foi substituído pelo Sampaoli e saiu de cara feia, saiu brabo demais, nervoso lá com o técnico, mas ele não é que ele quis sair do Flamengo, o desejo do Gerson era ficar no Flamengo, mas por causa de questões financeiras, o Flamengo precisou vender o Gerson. Por ele, eu acredito que ele estaria até hoje no Flamengo, porque o jogador estava feliz, encontrou o bom futebol dele aqui. Mas a imprensa está falando, muitos torcedores estão falando aí que o Andreas Pereira veio para substituir o Gerson. Galera, lembrando que o Andreas Pereira está emprestado pelo Manchester United. E a questão toda é que o Manchester aceita um empréstimo do Andreas Pereira com opção de compra. Mas o valor da compra do Andreas Pereira é nada mais, nada menos que 93 milhões de reais por um volante. Não sei se o Flamengo vai exercer no final aí do contrato, do empréstimo, a opção de compra. É um jogador que tem dado alegria para a nação nesses primeiros jogos. Já é, para mim, eu acredito que para o Renato também, o titular absoluto da posição. O jogador que era titular ali era o Diego. O Diego já não estava vindo muito bem, se machucou, voltou, jogou um jogo, depois se machucou de novo, não foi relacionado para o jogo de ontem. E o Andreas Pereira, o Thiago Maia disputava a posição ali com o Diego, mas hoje, titular da posição, na volância ali do Flamengo, é o William Arão e Andreas Pereira, os dois volantes do Flamengo. E dali para frente você já sabe quem é, que é o Arrasca, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. Eu aqui quero trazer o time ideal para o Flamengo. O meu time ideal, a minha escalação ideal seria Diego Alves no gol, Rodrigo Caio e Davi Luiz na zaga, Isla na lateral direita. Eu prefiro o Mateuzinho, mas o Renato não vai tirar o Isla, então Isla na lateral direita, Felipe Luiz na lateral esquerda, o William Arão, Andreas Pereira no meio de campo ali na volância, Arrascaeta, Everton Ribeiro na armação da jogada, quebrando as linhas ali dos defensores, e Pedro isso mesmo, Bruno Henrique e Gabigol no ataque. É o time ideal, é o time que a torcida hoje já pode falar que é o time titular do Flamengo. É claro, colocando o Davi Luiz, que está machucado, está voltando de lesão, no lugar ali do Léo Pereira ou do Gustavo Henrique, quem entra para substituir ele ali nos jogos. Então, seria o time ideal. Esse que eu falei aqui, para mim, é o time ideal. É o time ontem
tirando aí o Davi Luiz, que não jogou, é o time que entrou em campo ontem, e eu acredito que é esse time que vai fazer frente com o campeonato, é esse time aí que vai chegar ali naquela final da Libertadores contra o Palmeiras, e nós vamos ali ganhar, nós vamos ser campeão da Libertadores 2021, é o time que vai chegar na final da Copa do Brasil também, e vai ser campeão da Copa do Brasil, galera. Foi um belo jogo do Flamengo, 3-0, mais 3 pontos aí, Flamengo somou 3 pontos, dá pra brigar ali pelo Campeonato Brasileiro, foco total no Campeonato Brasileiro, Libertadores é só daqui a quase 2 meses, a Copa do Brasil tem um tempinho ainda, então vamos focar, que o Renato venha focar no Campeonato Brasileiro. Tem jogos agora contra o Bragantino, tem jogo contra o Fortaleza, é jogo pro Flamengo somar, pro Flamengo fazer pontuação. Não tem que pensar em derrota, não tem que pensar em empate. É vencer ou vencer. Esse tem que ser a mentalidade dos jogadores. Essa tem que ser a mentalidade do Renato Gaúcho dentro de campo. Então a gente acredita aí que o Flamengo vai fazer frente aí no Campeonato Brasileiro, vai brigar e vai somar esses pontos. Galera, eu quero trazer agora uma informação aqui. Saiu ontem, Marcos Braz postou, né? Ele botou lá que eles estavam dentro, né? O 1, o 10 e o 16. Isso aí foi fácil demais, né? Essa charada do Marcos Braz. O 1, Diego Alves. O 10, Diego Ribas. E o 16, Felipe Luiz. Isso mesmo, o Flamengo renovou o contrato desses jogadores, a chamada geração de 85, por mais um ano. Eles aceitaram a condição que o Flamengo impôs, o Flamengo colocou. E esses jogadores, essa informação aí, Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz renovam o contrato com o Flamengo. Eu acredito que eles ainda vão dar muitos títulos pro Flamengo, cara. Até mais um ano de contrato. E a ideia do Flamengo, principal com o Diego, que já está bem identificado com a torcida, é que o jogador se aposente no clube e venha ter uma função dentro do clube, assim como fez com o Juan, que é o zagueiro, que hoje ali é um diretor, né, ajuda ali dentro do clube. Essa também é a ideia com o Diego, e eu acredito que seja a ideia também com o Diego Alves e com o Felipe Luiz. Felipe Luiz a gente já sabe que quer ser treinador e ter o seu auxiliar técnico ali, o Diego Alves. Imagina essa galera treinando o Flamengo, cara. Uma galera vencedora, jogadores que estão acostumados a ganhar campeonato. Rapaz, ganharam Libertadores, foram pra final de Mundial, ganharam Campeonato Brasileiro, ganharam tudo pelo Flamengo, treinando o Flamengo. Os caras têm espírito vencedor, os caras gostam de ganhar. Então a gente tá aí trazendo essa informação. O Flamengo anunciou renovação desses jogadores. A renovação desses 3 jogadores que são importantes demais. Esses jogadores são importantes demais pela experiência. O Felipe Luiz na lateral esquerda ali, todo mundo viu como o Felipe Luiz faz falta na lateral esquerda. O Diego Alves, cara, Diego Alves comanda ali o time, grita com a zaga, grita com o lateral, grita com o atacante, com o meio de campo. Diego Alves grita com todo mundo. A liderança do Diego Ribas, às vezes não dá na técnica, vai na raça, às vezes não consegue na raça, vai na técnica. Então são jogadores aí que durante esse mais um ano de contrato eu acredito que vai fazer diferença e vai trazer mais títulos para o Flamengo. Nação, essas são as nossas informações, é o nosso pré-jogo. Saudações rubro-negras.